já agradecer o Rômulo aí, né? E também, acho que muito mais do que a nossa visão, Rômulo, é o amparo que a PRF tem feito com as guardas municipais, né? Que eu acompanhei de perto e a gente tentou implementar em Rio Bonito também esse apoio, né? E as ações conjuntas que foram de extrema importância na minha gestão lá. E já aproveitando, já vou ficar com o microfone aqui, porque agora é minha vez, né? Eu sou Rafael Sodré, para quem não me conhece, para quem está acompanhando, que vai ter nosso vídeo disponibilizado também no YouTube, lá no canal. Eu sou policial militar, né, há 17 anos, 12 anos que eu sirvo no Batalhão de Operações Policiais Especiais no BOP do Rio. Fiquei há quase um ano, né, completei quase um ano de gestão como secretário de Segurança e Ordem Pública da cidade de Rio Bonito. E consegui, quando eu assumo, né, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Rio Bonito, eu já assumo com uma pendência, que é a adequação a 13022, né, que é o Estatuto Nacional das Guardas Municipais, o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Eu já assumo com essa pendência já em atraso, eles teriam até 2018 para estar implementando, e não implementaram. Mas antes de falar do Estatuto, né, eu queria dar uma pincelada breve aqui sobre a municipalização da segurança pública, assim como os demais amigos que tiveram aqui, eu também defendo a estratégia de integrar a Guarda Municipal mais do que ela já faz, né, com a entrada da Guarda no caput do 144. E isso é extremamente importante porque, na feitura do Estatuto da Guarda Municipal de Rio Bonito, eu já encontro esse cenário que nós vivemos hoje, né, já há pouco de entrar no caput do 144, eu tenho a 13022 atrasada, então eu tinha que pensar nisso tudo, e muito na defesa social também, que se fala muito hoje, em todos que falam sobre o assunto, para poder fazer o Estatuto. Porém, os problemas foram gigantes para poder implementar o Estatuto em Rio Bonito. Esse estudo eu tive que fazer esse estudo mais a fundo, porque eu queria realmente não só entregar um estatuto adequado a 13022, porque em pesquisas que eu fiz, eu realmente vi que muitos municípios do estado, eles adequaram o estatuto só no copia e cola, pegaram a 13022, copiaram, colaram numa lei municipal e falaram que estava adequado, né? E como eu já via todo o que se armava para o futuro das guardas municipais, né? Então eu já pensei no estatuto já amparado para que se tornasse uma polícia municipal. Então, tudo que eu pensava, que eu colocava no Estatuto da Guarda Municipal de Rio Bonito, eu já pensava como se eu tivesse uma polícia municipal na minha mão, porque é o que se prepara o futuro, né, como todos os amigos que estiveram aqui falaram. Então, eu comecei a analisar a 13022, a lei federal, e realmente é difícil falar, com alguns municípios do Rio não fazem a adequação correta, né, a 13022. A 13022 é apenas uma base para que a gente possa transcorrer de forma melhor, como nós queremos, a segurança pública municipal, e amparar a 13022, a PEC 275, que vem tramitando, como o André falou, né, como o Rômulo bem falou também. E a gente, como órgão de segurança pública, né, que está aqui querendo dar nossa contribuição para a segurança pública, para o nosso consumidor final, que é o nosso cidadão, né, a gente entregar uma segurança pública efetiva e de proximidade. Porque eu acredito, né, que a Guarda Municipal, que muitas vezes é formada pelo próprio munícipe, né, pelo que conhece o camarada ou o cidadão do bairro dele, essa polícia de aproximação facilitaria muito, funcionaria muito mais fácil, né, do que, às vezes, até uma polícia militar, né, que é o órgão que eu sou servidor, e acredito que essa proximidade tem que funcionar muito mais. Então, no Estatuto da Guarda Municipal de Rio Bonito, eu baseei ele na 13022, né, lógico, com a visão amparada pela PEC que vem tramitando, para que isso possa me dar segurança para trabalhar caso seja aprovada, né, que a gente já vê, eu vejo isso com muito bons olhos e vejo que a aprovação está bem próxima,
porque o texto já passou na comissão, então daqui a pouco já está em votação no Congresso Nacional. Eu pauto o estatuto na hierarquia e disciplina, porque não vejo um órgão de segurança pública sem ter hierarquia e disciplina, porque só quem trabalha com a segurança pública pode falar sobre um estatuto, porque dificilmente uma pessoa que não trabalha com a segurança pública possa falar sobre um estatuto de segurança pública. Eu fiz várias reuniões com o procurador do município, professor de Direito Constitucional, e eu querendo explicar para eles a peculiaridade que tem um órgão de segurança pública e por que o estatuto funciona daquela maneira. Né? Porque é diferente você ter uma visão só da Constituição para você aprovar um estatuto ou de uma lei como a 13022, que é uma lei geral que ampara alguns pontos para que você possa transcorrer sobre um estatuto. E realmente só quem trabalha, quem já esteve ali no front, é que consegue fazer uma coisa mais amparada, porque você viveu aquilo, você sabe as demandas que você precisa, que tem que estar dentro de um estatuto de guarda municipal ou de um órgão de segurança pública. O que eu vejo, né, que eu mais procurei fazer também dentro do Estatuto da Guarda Municipal é sobre a meritocracia, para que possa funcionar um plano de carreira dentro da Guarda. Então, assim, a Guarda Municipal de Rio Bonito não tinha nem estatuto, nem plano de carreira. Eu fiz um diploma único com os dois, tanto o estatuto como o plano de carreira. Então, o plano de carreira da Guarda Municipal de Rio Bonito já está dentro do próprio estatuto. Eu baseei muito na meritocracia, e como o professor André falou aqui há tempos atrás, né, que ele conversou com a gente, ele falou bastante sobre o ensino superior. É uma das coisas que eu cobrei no Estatuto da Guarda Municipal de Rio Bonito, né, para que o guarda possa ter um ensino superior assim que ele chega à fase de subinspetor, né, para que ele tenha um ensino superior, para que ele possa ter mais base para as atribuições para que ele vai assumir, sendo que seja implantada a Polícia Municipal. Então, quanto à parte de disciplina do Estatuto, na minha forma de ver como policial, eu acho que a gente entregando, colocando a guarda no caput de um 44 e entregando mais atribuição para ela trabalhar, né, eu teria que facilitar a forma disciplinar do Estatuto. Porque, querendo ou não, o guarda se envolverá, acredito eu, que se envolve em mais circunstâncias, né, digamos, de ocorrências. E todo mundo sabe que o policial responde, em cada ocorrência que ele faz, ele responde a um documento, seja ele qual for, na instituição que ele tiver. Então, eu via que a guarda só tinha, como ela era baseada no Estatuto do Servidor, né, era baseada no Estatuto do Servidor, então ele respondia ao processo administrativo ou então ao Conselho de Disciplina. Então, era uma burocracia muito grande para, às vezes, uma coisa pequena que aconteceu com o guarda. Né? No trabalho de rua, qualquer ocorrência que ele se envolveu, uma coisa pequena, ele teria que responder a uma documentação muito grande. Então, eu coloco no Estatuto a averiguação, que possa ser feita por um próprio colega, né? E passar, lógico, pelos superiores, para que essa averiguação possa funcionar de uma forma mais célere, na forma de disciplina das guardas. A partir do momento, né, que a guarda se torna polícia, eu vejo, né, não só essa forma disciplinar, de se envolver em mais ocorrências, né, na rua e ter um trabalho maior, né? Então, a forma de facilitar o trabalho do guarda e dar um amparo legal para ele, eu acho muito melhor. Por quê? A Polícia Militar, por exemplo, que é o órgão que eu sou servidor. O policial militar se envolve numa ocorrência e ele não tem um amparo jurídico dentro da própria polícia. Então, não existe um conselho de disciplina, não existe um conselho jurídico que ampare o policial. Se ele se envolver em alguma ocorrência, ele tem que contratar um próprio advogado e, por ele próprio, se defender. Então, dentro do Estatuto da Guarda, como eu sei que se tornariam policiais, eu faço com que o município forme um conselho jurídico para que ampare o guarda municipal nas ocorrências que ele tiver envolvido. Então, eu gero
uma comodidade para o guarda, não é uma comodidade, mas pelo menos um amparo, né? Eu digo um amparo legal para ele desenvolver o trabalho na rua realmente, porque às vezes o policial se sente desamparado por não ter esse conselho, não ter esse amparo jurídico por trás dele nas ocorrências que ele faz, ele vai ter que gastar do próprio bolso, o advogado. Então, eu já deixo isso pronto para a Guarda Municipal, para que, virando, lógico, Polícia Municipal, ele possa ter um amparo maior nas suas ocorrências de rua e que isso aconteça. Eu vejo também que a economicidade não era vista nos estatutos que eu estudei, para que pudesse fazer o Estatuto da Guarda Municipal de Rio Bonito. Eu vi que realmente as pessoas continuam se preocupando em não dar a forma de trabalhar correta para o agente de segurança pública. Vou citar um exemplo, é um exemplo bobo, né? Um exemplo mais fácil de falar, que é, por exemplo, um auxílio fardamento. A gente vê que a administração pública ainda vem naquela velha história de licitar e que nunca chega um fardamento para o agente de segurança pública trabalhar. Eu já termino com isso, crio uma economicidade para o município, né? Então, eu crio para que o guarda receba no aniversário dele, no mês de aniversário dele, para que eu possa diversificar e não ter um gasto num único mês para o município. Ele receba no aniversário dele o auxílio fardamento, para que ele possa, por ano, comprar o próprio fardamento dele. Então, se o superior ele vai lá cobrar o fardamento do guarda, né, vai lá cobrar, ele tem todo o direito de cobrar, porque todo ano, no mês do aniversário, o guarda recebe o auxílio fardamento dele para ele andar corretamente alinhado, conforme pede o Estatuto da Guarda Municipal. Então, foram vários pontos que eu fui alinhando dentro do Estatuto, né? Uma grande preocupação, como eu disse, com a forma social de trabalhar, que hoje a própria 13022 ela vem trazendo para a gente, essa cobrança, né? A forma de estar entregando a preocupação com a criança, com a mulher. Então, eu criei coordenadorias dentro do Estatuto, né? E como visão de polícia, eu crio uma coordenadoria que funciona junto, uma parte como canil, como uma polícia de choque e uma polícia de operações especiais dentro da própria Guarda Municipal. Porque eu não vejo, né, eu vou citar um bom exemplo aqui, ao tempo que eu vejo o nosso batalhão, por exemplo, o BOP, né, sair daqui do Rio de Janeiro para poder fazer uma atuação, e isso está dentro das atribuições do BOP, que é todo o Estado, sair do Rio de Janeiro e fazer uma atribuição em, vamos botar Miracema, por exemplo, um município bem distante. Até o batalhão chegar lá, lógico, a gente tem aeronave, mas a aeronave não vai levar toda uma equipe de operação, né? Então, eu vejo que, entregando para as guardas municipais também a forma de policiamento, a gente pode entregar, sim, atribuições efetivas, atribuições para a guarda e que isso possa ser partilhado da melhor forma, né? Bem como o André falou aqui, isso é bom demais, depois você falar depois de todo mundo, que você vai pegando os exemplos que foram falados. Eu também não vejo que, se a gente for fazer um cálculo, a ONU é a única que dá para a gente uma base de quantos agentes de segurança pública teriam que ter conforme a população, né? A ONU fala para a gente que nós teríamos que ter um agente de segurança pública para cada 250. Ela não fala de policiais, ela fala de agente de segurança pública. E, como bem o André disse, ela considera a Guarda Municipal como agente de segurança pública. Então, ela fala que a cada Guarda Municipal nós temos que ter, a cada 250 habitantes, nós temos que ter um agente de segurança pública. Para o nosso município, nós teríamos que ter 70 mil agentes, para o nosso estado, 70 mil agentes de segurança pública. A Polícia Militar hoje, bem como você falou, Rômulo, tem seus 46, quase 45 mil, né, agentes. Nós teríamos que ter 70 mil para poder fazer um policiamento ostensivo em todas as áreas. E a Guarda do Rio, por exemplo, tem 7 mil. Né? Se nós formos somando todos os agentes, acho que a gente chega aos 70 mil que a ONU fala. E se não tiver integração da Guarda, a gente não vai chegar nunca. Você sabe bem disso, que hoje você é o superintendente da PRF,
E eu, dentro da Polícia Militar, eu vejo também que para chegar ao número de 70 mil, que seria a única base que a gente tem, seria difícil. Então, eu não vejo outra forma a não ser a municipalização da segurança, entregando, sim, algumas atribuições para a Guarda Municipal poder trabalhar com as polícias e desafogar, né, as polícias que têm outras demandas que não vão deixar de existir, as outras instituições não vão deixar de existir, as demandas vão continuar, né? E isso seria somente dividir entre todo mundo uma parte para que a gente pudesse trabalhar juntos. Então, assim, a minha visão de municipalização da segurança é exatamente como todos que passaram aqui, né? Que a gente precisa, assim, ter uma segurança municipal, ter uma segurança pública para o nosso Estado mais efetiva, né? Que funcione realmente e totalmente integrada. A parte de integração, hoje, a PRF oferece para as guardas municipais até mesmo uma caracterização própria da própria guarda dentro de um aplicativo para ela trabalhar. O aplicativo é da PRF, é entregado para a guarda municipal, ela caracteriza todo o aplicativo com logo, com o que a guarda precise para ela trabalhar, né, de forma integrada e todo mundo poder estar atento a todos os dados aonde estão acontecendo as coisas ao mesmo tempo. Então, a forma integrada de trabalhar, a gente consegue muito mais efetividade, muito mais comunicação entre os órgãos de segurança, né? A comunicação é extremamente importante. O Rômulo bem falou, lá em Rio Bonito está quase finalização lá, a antena que a gente começou a colocar, né, Rômulo? E, se Deus quiser, daqui a pouco ela está funcionando, né? Duras penas lá, muita parceria com o setor privado também, né, Rômulo? Senão a gente não consegue funcionar. O setor privado tem que entender, eu acho que as grandes empresas do Estado do Rio de Janeiro têm que entender que são as grandes interessadas numa segurança pública efetiva, né? Que com a segurança pública tudo funciona. Eu vejo que todo mundo fala saúde e educação, né? São a base da segurança, são a base da sociedade, e eu acho que esse discurso funcionaria muito bem na Dinamarca, né? Porque a gente trabalha no Rio de Janeiro, e você pode ter o melhor hospital do mundo. Se você tendo o melhor hospital do mundo, o melhor médico do mundo, se for perto de uma comunidade, o traficante vai entrar e vai operar quem ele quiser. Né? Você pode ter o melhor colégio do mundo, o melhor professor do mundo, que se for perto de uma comunidade, o traficante entra e o filho dele bate no professor e essas coisas acontecem. Então, no nosso Estado, no Rio de Janeiro, segurança pública, sim, é a base, é o pilar forte que tem que segurar o nosso Estado. E a segurança pública pode, sim, trabalhar como social, trabalhar com a saúde, trabalhar com a educação. Temos vários exemplos como isso acontece. Nós temos colégios que a Polícia Militar, né, que os colégios cívico-militares, funcionando muito bem no nosso Estado. Isso é um case de sucesso. Quando tivemos greves com os funcionários do Estado de saúde, a Polícia Militar, o próprio Corpo de Bombeiros estavam atendendo os servidores do Estado. Então, a segurança pública, sim, é o pilar forte da nossa sociedade, do nosso Estado, e a gente tem que ser visto como isso. Então, continuando na forma de integração, né, da segurança pública, a gente tem formas de fazer no âmbito estadual, com um amparo à Guarda Municipal, para que ela possa receber essa demanda, né, de estar entrando, que eu acho que realmente é uma demanda, a Guarda Municipal entrando no Cabo do 44 é uma demanda a mais. Então, eu vejo que o Estado pode sim ajudar as guardas municipais dos municípios na forma de capacitação, né, assim bem como a PRF faz, na forma de integração, de comunicação, mas muito, muito em capacitação, porque a forma de atuar como policiais pode ser dividida, né, pode dar amparo a vocês, guardas municipais, e já existem programas estaduais no âmbito social que funcionam exatamente dessa forma. O município tem requisitos que ele tem que se encaixar dentro desses requisitos para receber, por exemplo, algum fundo estadual. Isso já funciona no âmbito do social, no âmbito das secretarias sociais. Então, eu vejo que isso pode funcionar também no âmbito das secretarias de segurança. Nós fazemos alguns programas para que possam funcionar da mesma forma. Os municípios teriam que se
responder aqueles requisitos básicos para estar participando daquele programa, e o programa poderia estar dando capacitação da própria Polícia Militar, da Polícia Civil, as guardas municipais, e assim funcionaria uma integração bem maior, né? E os municípios em si se prepararem para estar recebendo a aprovação da PEC 275. Eu tive conversando com um camarada nosso, guarda municipal de Cachoeiro, e ele era contra andar armado. Eu respeito, lógico, cada um tem sua opinião e todo mundo tem que respeitar, mas eu fiz a seguinte questão para ele, né? Eu fiz a pergunta para ele da seguinte forma. Eu falei assim, você estava pronto para a 13022? Aí ele, a 13022 foi bom para as guardas municipais? Ele foi bom para as guardas municipais. E de onde ela veio? Ela veio da federação, né? Trocando em miúdos aqui no nosso linguajar, ela veio de cima. E o que você tem a fazer com a integração da guarda, com a inserção da guarda no caput de 144? Você tem duas escolhas. Ou você se capacita e se prepara, ou você vai ser pego de surpresa. Porque vai vir de cima e você tem que estar capacitado. Então, é exatamente como funcionou a 13022. Então, eu acho sim que o Estado pode estar ajudando a vocês, assim como a Federação já faz através da PRF. Né? Então, eu acho que a gente pode implementar alguns programas, o Estado pode propor alguns programas aos municípios, lógico, tendo as suas características respeitadas dentro desses programas, passando fundo a fundo, passando capacitação, né, como policiais, passando treinamento para as guardas municipais, para que realmente possam efetivamente fazer o trabalho de polícia municipal. E os municípios, lógico, aceitando a 13022 da forma correta e fazendo o estatuto da forma correta, não pegar um copia e cole apenas da 13022 e entregando como se fosse um estatuto, e não é. Os municípios têm que realmente pensar na forma de municipalização da segurança e que as guardas se tornarão polícias. Então, ele tem que realmente fazer, cada estatuto seu tem que ser reformulado. Eu sei que teve prazo para isso, até 2018, porém, o município precisa se adequar de uma forma melhor a 13022, com a vinda da inserção da guarda no 244. Porque eu fiz uma ampla pesquisa aos estatutos de municípios do nosso próprio Estado, e eu vi que realmente eles precisam ser reformulados a amparar os senhores como policiais. Né? Então, vocês têm dentro do estatuto de vocês, você tem uma grande vantagem, né, de acordo com o que se pensa dentro das polícias, por exemplo, Polícia Militar e Polícia Civil, que é uma porta de entrada única. Né? Eu acho que isso facilita bastante para os senhores. Você chegar a um posto de inspetor, mas você ter passado pela fase de guarda antes, isso é bem importante, isso dá uma visão muito grande do que é a instituição, saber quem está lá na ponta trabalhando, e os guardas têm que participar da formação desse estatuto, assim como eu fiz lá em Rio Bonito, eu fiz um conselho para que pudesse, cada mudança que eu fizesse no estatuto, eu estava apresentando, eles sempre participando, porque eles são a ponta da lança. O agente público que está na rua é a ponta da lança que vai dar o respaldo para o gestor fazer da melhor forma. Então, os estatutos, como eu falei aqui, como eu deixei pronto lá em Rio Bonito, tem que amparar mais a guarda no poder de polícia. Porque, como a lei é federal, e se passar e for inserida no caput 144, as atribuições vão ser revistas, né? E realmente os estatutos têm que ser revistos também para que possa dar um amparo maior aos senhores. E como todos que passaram aqui, sou sim a favor da municipalização da segurança pública. Nós temos que entregar um produto melhor para o nosso cliente final, vamos dizer assim, que é o nosso cidadão. Né? Nós somos meios, bem como o Rômulo falou, nós somos o meio de entregar uma segurança pública que é sim a base do Estado do Rio de Janeiro. Tá certo?